Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio. E antes de apresentar o convidado, eu quero agradecer aos patrocinadores, a galera que tem acreditado nesse projeto, que tem de certa forma sido tocado pela mensagem, quer fazer com que ela se espalhe, né? Que são a Juliana Meligoni Storymaker, o Raí aqui do Estúdio Raizeiro, o Pastor Douglas Limas, o Pastor Tyron e a Vital Barbearia. Esses são os nossos apoiadores e quem tem feito isso realmente é acontecido. A Juliana fica falando aqui no ponto e fica me atrapalhando. Eu tô aqui com o Êxodo. Pra quem não sabe, é primo, viu? E é uma honra, Êxodo, ter você aqui, porque a gente tá começando esse projeto. É o 9º episódio agora. E é muito bom ter alguém como você aqui, porque a gente vê que é uma pessoa de verdade, assim, que tem experiência com Deus e que tem também experiência da vida e que pode agregar de alguma forma para quem tá assistindo a gente e que, como a gente fala aqui, que se a gente alcançar aqui uma pessoa, tá cumprindo o propósito, né? Glória a Deus. E eu vou fingir que eu não sei um pouco da tua história. Eu fingi que eu não sei um pouco da tua história, mas conta aí pra gente como foi que começou esse processo de conversão, de pastorear, liderar a igreja, dirigir a igreja. Conta aí um pouco pra gente. Glória a Deus. Meus irmãos, todos que nos assistem, paz do Senhor, quero primeiro agradecer a oportunidade, tá certo? Do chamado Cast, é isso? Chamado Cast, podcast. Esse projeto tão bonito, tão lindo, que tem alcançado vidas, né? Esse é o objetivo, o propósito de Deus. Meu nome é Êxodo, presbítero Êxodo, sou aqui de Rio Largo mesmo, pastoreado pelo reverendo Arnaldo Tavares de Lima. Ele é o meu pastor. E para chegar até aqui, como foi a pergunta do meu primo, apresentador Lulinha, teve uma história, né? Uma história muito, muito difícil, porque servir a Deus e estar nos preceitos bíblicos não é fácil. É prazeroso, mas não é fácil. Então, para chegar até aqui, eu passei por muita coisa. Nós sabemos muito bem que eu era viciado em drogas, né? Maconha, crack, cocaína. Isso fazia parte do meu dia a dia, fora as bebidas, fora a prostituição. Então, assim, nasci em um lar evangélico, nossa família, nossos avós, todos crentes, pentecostais, né? A gente é de berço. Só que com 13 anos eu me afastei e conheci o caminho, né, da criminalidade. E lá eu passei 13 anos, até o ponto que eu fui preso. Dos 13 aos 26, no caso. Do 13 aos 26. Fiquei aí nesse inteirinho de tempo, por cometer atrocidades como roubo, esse tipo de coisa, acabei sendo preso. E eu costumo dizer que Jesus vai aonde a religiosidade não vai. Jesus vai aonde a hipocrisia não vai. Então, Jesus ainda ele continua indo nos prostíbulos, salvando a prostituta. Jesus ainda continua indo no centro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, salva a macumbeira. Jesus ainda ele vai no bar e ele salva o alcoólatra, coloca uma gravata no seu pescoço e faz um instrumento de Deus. Na verdade, ele escolhe. E é interessante, Lulinha, o que eu tenho aqui para dizer. Da parte de Deus, isso serve até para um gatilho.
Deus, ele não desiste do que os homens desistem. Deus, ele não desiste. Porque quando eu estava preso, meus tios não foi lá, meus primos não foi lá, o meu pai não foi lá, mas o Espírito Santo de Deus foi lá. E foi algo impactante. Porque quando Deus marca encontro, você é impactado, como é que eu posso dizer? Uma vez só. É necessário só uma vez você ter um impacto com Deus, um encontro com Deus, para que a sua vida venha a ser transformada. É interessante que hoje muita gente procura status, fama, estar no melhor púlpito, a melhor igreja, mas existe aqueles que estão nos ônibus, estão nos presídios, que não são vistos, que não têm conhecimento, que não estão nos cartazes, mas estão fazendo a obra de Deus. Então, um desses foram lá. E quando eu estava preso por roubo, ele pregou o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu fiquei tão impactado com esse salmo que eu estudei muito sobre ele, sobre a questão do salmo. Porque, na verdade, no hebraico, ele é uma palavra assim, sai o egoísmo do português. Adonai, Elohim, Hu-Hashem. É um pouco diferente do nosso português. Nosso português diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No hebraico diz, o Senhor é pastor e não faltará. Ou seja, quando a gente olha para o português, está atrelado às coisas. Sim. Entendeu? Inclusive, eu tinha visto outra versão que falava, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. De nada terei falta. Pronto. A gente atrela muito este salmo às coisas. Só que é como se Davi estivesse dizendo assim, pode me faltar o carro, pode me faltar o dinheiro, pode me faltar a saúde, mas a presença dele, a graça dele, não vai faltar. Então o Senhor é e não faltará. Então a gente não pode atrelar as coisas como objetivo. Quando ele falou isso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele começou a pregar ali naquela cela. Eu estava sem camisa e ele disse para mim, jovem, olhe para mim. E quando eu olhei para ele, ele disse, a promessa ainda está de pé. Se você me aceitar hoje, eu vou colocar uma gravata no teu pescoço e vou te fazer um pregador do evangelho. Essa palavra tu já tinha ouvido em algum momento antes? Tinha, porque assim, as promessas de Deus, ela me alcança desde a infância. Então, já quando eu ia para a igreja, sempre falavam que eu ia ser usado como instrumento de Deus, mas eu era muito novo para compreender, né? E até então, quando eu saí da presença de Deus, era como se não acreditasse. Porque a gente olha para a nossa pequenez e fica pensando, será realmente que Deus quer? E às vezes nem lembra, né? A gente nem lembra na verdade. Isso, na verdade. Só que Deus, quando ele quer usar alguém, ele primeiro quebra esse alguém. Ele quebra esse alguém. Eu costumo dizer, Lulinha, que todo oásis de uma ovelha, que é o lugar de deleite, que é o lugar da glória, que é o lugar da promessa, do propósito. Nesse lugar de deleite sempre tem o deserto. Porque o deserto é faculdade, é escola. A gente precisa passar pelo deserto para ganhar resistência, para ganhar maturidade, para ganhar experiência. Porque deserto simboliza o quê? Lugar difícil, lugar que de dia a temperatura é grande, à noite o frio é demais, a temperatura muda. Só que a gente vê no deserto, quando a gente olha para o Êxodo, toda essa dificuldade, mas a gente vê o cuidado de Deus no deserto. A gente vê o cuidado de Deus no deserto. Eles estavam com calor, mas tinha nuvem durante o dia.
Eles estavam com frio, mas de noite tinha coluna de fogo para proteger. E a cultura pastoril, ela diz que a ovelha que passa pelo deserto, na presença do seu pastor, ela não sente o deserto. Por quê? Porque a presença do pastor traz confiança. A presença do pastor traz confiança, ela traz segurança. Então, assim, eu passei por esse deserto. Esse deserto me trouxe experiências de vida. Paulo vai dizer lá em Romanos que a gente não deve se conformar com este mundo. Mas ele fala algo interessante, para que a gente venha a ser transformado pelo poder do nosso entendimento. Ou seja, a gente tem que saber de onde Deus nos tirou. Tem inteligência para isso, para nunca mais voltar para lá, né? Então, assim, eu saí das drogas não foi uma tarefa fácil, porque tem a fase da libertação, né? Não é fácil, não é rápido, né? Então, você precisa de um certo tempo. E nesse deserto foi... Por isso que eu falo, deserto é lugar de intimidade com Deus. Isso. Né? Deserto é lugar de intimidade com Deus, porque ele te tira do ambiente, ele te tira do ambiente e leva para o ambiente dele. E geralmente a gente, quando ouve falar de deserto, a gente atribui muito a sofrimento. A sofrimento. Mas deserto também é lugar de preparo, né? Isso. De resistência. Porque evangelho não está atrelado ao pregar bem. Evangelho não está atrelado a cantar bem. Evangelho está atrelado ao suportar. Evangelho não é para quem prega bem. Não é para quem canta bem. Evangelho é para quem sabe suportar a dor de uma pancada. Isso é evangelho. Entende? Porque quando eu olho o texto de Mateus, capítulo 4, fala que quando Jesus foi batizado por João Batista, ele foi levado, cara, pelo Espírito, deserto. A Bíblia diz para ser tentado. E ele passou 40 dias, 40 noites de jejum. E assim que ele entrega o jejum, aparece o tentador e leva ele para a parte mais alta, ou seja, do templo de Jerusalém. Sim. Lugar de destaque, né? A gente vê o deserto, ninguém quer ir para o deserto, ninguém quer passar pelo deserto, né? É muito difícil passar pelo deserto, mas a presença dele nos traz confiança. Você percebe que Jesus, ele passou pelo deserto. Passou pelo deserto, e assim que ele foi moído, ali apareceu Satanás. Aí eu trago outro gatilho para nós. Satanás, ele nunca vai se apresentar no nosso pior momento. Ele vai confundir. Ele sempre vai se apresentar nos melhores momentos. Eu fiquei com... Agora você me impactou, porque... me impactou, porque a gente espera que no pior momento que ele vai lá, aparece, né? Aparece pra... A gente já tá na pior. E ele vem com uma proposta de, tipo... Ó, eu tenho isso aqui pra tu, tá? Então ele chega sempre no pior momento da nossa vida. No pior momento que ele chega, aí ele olha assim, ele diz que não, aqui já está na prova, porque existe três coisas que eu coloco aqui. Existe a prova, que é da parte de Deus. Existe a luta, porque a gente vai estar lutando contra o inferno, contra demônios, contra a luta do dia a dia. E existem os embaraços. Os embaraços é o que a gente procura. Sim. Certo? A prova é Deus que coloca. É Deus que coloca. E a luta a gente nunca vai deixar de lutar. Até então a Bíblia diz que o céu é tomado à força. A gente tem que lutar para chegar no céu. Então não se preocupe que no seu pior momento é onde você está sendo provado. E ele não vai te tentar da pior forma. Mas no teu melhor momento sim. Porque é com a soberba, é com a arrogância, com a prepotência, que ele vai te afastar de Deus. Por isso que você percebe
os homens e reconhece o valor que ele tem, não é quando ele está no topo do monte. Você vai perceber alguém, o que ele tem de verdade por dentro é no seu pior momento. No melhor momento todo mundo é bom. No melhor momento todo mundo dá glória a Deus. No melhor momento todo mundo dá aleluia. No melhor momento a gente se alegra. E é nesse momento que ele é sutil para nos desviar. A gente percebe em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que Paulo, ele sai de um naufrágio, ele chega na ilha de Malta. E quando ele chega na ilha de Malta, perceba o grupo que tem na ilha de Malta. O grupo na ilha de Malta fala bem assim: este homem, ele está fugindo da ira de Deus. Este homem aí não presta. Isso é um malfeitor. Fugindo da ira de Deus, a justiça não quer que ele viva. Por quê? Porque Paulo estava fazendo algo para a obra de Deus, Lulinho. Ele estava catando graveto. Estava catando graveto porque era inverno. E tinha uma fogueira. Que precisava ser alimentada. Sim. Paulo colocou no coração dele: eu não fiz essa obra. Mas se depender de mim, essa obra, ela não vai parar. Se depender de mim, essa obra, ela vai continuar. Então, eu vou fazer algo, já que os bárbaros me receberam tão bem, chegou aqui e tem essa fogueira, porque a gente tem uma mania, a gente gosta de fogo pronto. Né? A gente só dá glória a Deus se tiver no clima, a gente só dá aleluia. Por quê? Porque a gente gosta de fogo pronto. Mas a gente não faz nada para manter o fogo aceso. Paulo não. Paulo, ele tem esse sentimento que muitos cristãos já não têm. Ele sai e vai catar gravetos. E quando ele vai catar gravetos, o que é que acontece? Uma víbora fugindo do calor, tá no texto, ataca a mão de Paulo. Aí você percebe: meu irmão, eu tô fazendo tudo certo. Tô sendo dizimista, eu tô indo para a igreja, eu tô sendo fiel. Por que os ataques? Por que eu tô sendo atacado? É uma pergunta que a gente vai fazer a Deus. Sim. Aí quando Deus fala conosco, ele diz que as lutas ele não vai impedir. Ele não vai impedir da gente ser atacado. A víbora é diferente da cobra. Por quê? Porque nem toda cobra tem veneno. Mas toda víbora é letal. Então ela está mordendo e aquilo traz um espanto para os homens. Eles dizem: esse homem está fugindo da ira de Deus. Isso aí não presta, isso aí não vale nada. De repente muda o discurso. Porque eles esperavam o quê? Que Paulo ia inchar e ia cair de repente. Então tem gente que está vendo você indo para a igreja, tem gente vendo Deus fazer tanto na sua vida, tem gente que está vendo, Lulinha, você sendo tão abençoado e está dizendo: ih, rapaz, aí vai inchar, aí vai cair de repente. Cara, tu falou isso no momento que essa semana eu tava um pouco chateado. Tem um grupo de amigos e tal que vê a gente passando, tentando melhorar, né? Tentando andar certo, e a galera começa a realmente a desacreditar desse processo de evolução e de conversão, e começam a trazer coisas do passado. Isso. Tu acha que Deus é idiota? Não vai pro céu, não. Tá doido, não sei o quê. E aí, aconteceu isso comigo essa semana, e o cara tem que fingir que não se importa, né? Isso. Não sei o quê. E finge que não lê e pronto. Mas assim, a gente fica com aquele coisinha no coração e diz: meu irmão, esses caras não sabem que eu tô enfrentando, né? Porque na verdade, Lulinha, tudo para o impuro é impuro. Entende? Os homens nunca vão entender o que Deus ele é capaz de fazer. Isso aconteceu comigo. Por quê? Porque todo sábado eu tava bebendo. Todo domingo eu tava saindo, eu tava fazendo o que não presta. Então, no dia que eu não fui, quando me viram para ir para a igreja, disse: epa,
Eu quero ver na próxima semana. Eu quero ver até quando ele vai. É para se esconder. É para se esconder. Tem sempre essa ideia. Só que a gente tem que focar em Cristo, né? Focar em Cristo. E como eu disse, ele permite as lutas. Porque, Lulinha, tem algo de Deus que eu tenho comigo. Com Deus você não perde. Não existe batalha perdida. Com Deus ou você ganha ou você aprende. Você não perde batalha com Deus. Com Deus é vencer ou vencer. Quando você ganha, é bônus. Quando você perde é porque Deus quer te ensinar algo. Então, até as nossas percas, elas nos ensinam. Então, o evangelho nunca foi sobre ganhar. Sim. O evangelho é sempre sobre perder. Né? Quem perde, ganha. E quem ganha, o mundo perde. Então, aí existe essas pessoas com, eu costumo dizer, com a síndrome ou a natureza de serpente, de víbora. E eu fui ver por esses dias, estudando, que a maioria das serpentes, a maioria das víboras, elas não ouvem. Elas atacam. Mas elas não ouvem. Por isso que não há mudança. E tem muito crente dentro da igreja com essa natureza de víbora, de cobra, que não ouve, porque a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se a palavra não entra, não há transformação. Por isso que você está dentro de uma congregação, você está dentro de uma igreja, e você acha que todo mundo ali é transformado. Você acha que está todo mundo bem. Não. Tem pessoas ali com uma finalidade, um propósito. Ela vai te atacar quando vê Deus te abençoar. E o objetivo dela, quando vê você ser abençoado, é dizer: meu Deus, o Lulinha está inchado, o Lulinha está diferente, o Lulinha está derrogado, só por causa do podcast agora. Entendeu? Tem gente assim. Aí Deus, ele fala para mim, os ataques eu nunca vou neutralizar. O que é que eu vou neutralizar? O veneno funcionar dentro de você. Então os ataques vai sempre acontecer. Mas o que importa é que o veneno da serpente ou o veneno da víbora não vai funcionar na nossa vida. Deus vai nos manter de pé, mediante a quem acredite ou deixe de acreditar. Deus, ele vai nos manter de pé. Aí tinha dois grupos. Um que pensava que Paulo ia inchar e ia cair de repente. E quando eles viram que Paulo pegou a víbora com a mão e jogou no fogo, disse: esse homem é um Deus. Aí aqui você aprende. Quando o diabo, ele não te derruba com crítica, é onde eu quero chegar. Quando ele não te derruba com a crítica, ele vai te derrubar com elogio. Entendeu? Porque no começo eu falei sobre isso, que o diabo, ele chega sempre no seu melhor momento. Então ele vai dizer: Lulinha, se aquele programa você não tiver, não dá certo. Se a menina ou o rapaz que edita não tiver, não vai dar certo. E eu pergunto: Deus depende de quem? Se Deus, a gente tem que se colocar em uma situação que a gente não é insubstituível. A gente não é insubstituível. Se a gente não quiser, aí é onde eu entro de novo dizendo: ele vai lá no tráfico, salva o traficante. Ele vai lá no bar, pega o bêbado. Mas a obra dele... No último episódio agora, a gente conversou com a irmã Magali sobre Débora. E eu tava conversando com ela que uma das coisas que me chamou a atenção é que num período onde era proibido, né? Não sei se é essa palavra, mas ficava restrito a mulher de ensinar. Sim. E aí a gente vê Deus levantar uma mulher para governar, porque eu tava vendo que o juiz na época, ele não era apenas juiz, ele era uma espécie de governador também. Sim. Porque ele liderava em batalha com conselho e tal. Sim. E a gente vê,
uma mulher, ela proíbe de ensinar, mas Deus levanta uma mulher e para governar, porque... E a irmã Magali acabou me ensinando aqui que... Porque era um período onde as pessoas... Deus usou quem estava disponível no momento. Isso. Que era uma pessoa que estava de oração Isso, e tal. E aí contribui com a sua fala, né? Que quando a gente não se dispõe, Deus vai atrás de quem está disponível. De quem está disponível. É verdade. E assim, quando a gente tem que entender que existe o chamamento de Deus para a gente ser salvo, e tem também a forma de Deus usar, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Então Deus chama para salvar quem Ele quer. Agora, para Ele se utilizar, é diferente. Por isso que, se Deus... Um exemplo, trazendo a sua fala, quando Davi ouviu a afronta do gigante, né? O gigante vinha de manhã e pela tarde. Dai-me um homem! Dai-me um homem! E tinha homem experimentado no trabalho, na luta, na guerra. Saul era homem de guerra, os irmãos de Davi. E a gente entende que, por base bíblica, que Deus procurou, naquela situação, um homem e não achou. Aí Deus foi num pasto e viu um menino. Ele disse: achei. Achei a Davi. Então, ele procurou e achou. Então, o que a gente deve entender? Se Deus procura um homem e não tem um homem, Ele procura uma mulher. Se não tiver uma mulher, Deus usa um menino. Então, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Para usar, é diferente. Ser usado é diferente. Ser salvo é outra coisa. Sim. Eu estava trabalhando no atacadão e veio um rapaz drogado com um saco na mão. Falava muito bem. Só que, pelo intempéries da vida, os revés, ele se desviou. Se entristeceu. E Deus usou ele para mim naquele dia. Eu estava precisando ouvir aquela palavra porque eu queria desistir. Eu queria parar. E ele disse... Eu estava passando na calçada e Deus mandou vir falar com você. E eu estava com a mão até na arma no tempo, que ele estava moribundo. E ele olhou assim para mim e disse bem assim: eu uso pessoas na tua congregação para falar o que eu tenho contigo, mas eles não falam. Estão enciumados. Estão com raiva do que eu estou fazendo na tua vida. Mas a promessa ainda está de pé. Falava tão bem. Uma oratória fantástica. Ele disse: ainda eu sou o mesmo Deus. Eu sou o mesmo Deus que faço a promessa e não minto. E no tempo certo eu vou cumprir. Virou as costas e foi embora. Então, tem gente que Deus chama e tem gente que Deus usa. E Deus usa quem Ele quer. Então, assim, quando eu saí das drogas, que eu me converti, e eu tive um pastor, eu quero mandar um abraço, um dirigente aqui, dirigente que era no tempo dirigente, hoje é pastor, o pastor Ribemon. Um homem de Deus, ele, numa congregação que o nosso pastor Arnóbio colocou ali na destilaria, e ele cuidou tão bem de mim. Porque assim não, quando a gente tem uma parte na Bíblia que diz assim, que o que faz a separação entre um homem e Deus é o pecado, não é isso? É o pecado. Só que Deus, ele sempre está no mesmo lugar. Quer uma referência bíblica? Quando a gente vai lá para Gênesis, olhar a história de Adão e Eva. A Bíblia diz que na viração da tarde, na viração do dia, ou seja, na tarde, o Senhor ia lá no jardim. Mas Adão e Eva pecou. E eu pergunto, o Senhor deixou de ir lá? Não. Ele foi lá, Adão. Só que o pecador se escondeu. Então não é Deus que se afasta. É a gente que se afasta. Era para ser o contrário. Quando a gente peca, a gente
a gente ir para perto de Deus, a gente correr para perto dele. Só que a gente se afasta. E quando eu comecei, no início de tudo, eu ainda estava viciado. Então eu ia para a igreja, chegava em casa, ia usar droga. Ia para a igreja, chegava em casa, ia usar droga. E eu disse, eu não vou para a igreja mais. Não vou mais para a igreja. Porque não adianta eu estar na igreja e estar fazendo coisa errada. A minha visão é essa, né? A visão nossa, né? Só que quando eu passei uma semana sem ir, o pastor Ribemon foi lá. Foi lá em casa. Aí ele disse uma coisa que eu não vejo hoje muito. Ele disse meio assim, Êxodo, você tá usando droga, né? Eu disse, estou. Você vai para a igreja ainda não? Você tem vontade? Tenho, mas eu não consigo. Ele disse, faça o seguinte, eu só não quero que você use droga na igreja, mas eu quero que você vá para a igreja. Se sentir vontade de usar aqui, use, mas não deixe de ir para a igreja. Eu fiquei sem entender. Aí tem coisas que a gente não entende no começo. A gente vai entender depois o porquê do que está acontecendo conosco no momento. Aí depois eu fui entender que não é o pastor que muda a vida da ovelha. Quem muda a vida da ovelha é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Então, ou seja, ele teve o cuidado de me manter no local certo, mas quem ia gerar, processar, transformação na minha vida seria o Espírito Santo. Sim. Então, assim, eu hoje, eu tive uma experiência com Deus que me impactou de uma forma tão grande, eu nunca mais tive dessa proporção. Foi a única, mas foi a única que mantém a chama acesa até hoje. Eu, no momento de desespero, eu disse ao Senhor, o Senhor não tem promessa na minha vida? O Senhor não fez a promessa, por que o Senhor não me liberta das drogas? Isso foi negócio de 10 minutinhos. Me levantei da oração e quando eu fui usar droga, eu comecei a passar mal. Comecei a vomitar, comecei a sentir náusea, começou a sair sangue pelo nariz. E eu comecei a orar a Deus. Aí quando eu orei a Deus, eu disse, Deus, eu não estou entendendo. Ele fez, eu ouvi audivelmente ele falando, dizendo bem assim, você não me pediu para eu lhe libertar? E eu disse, eu quero uma prova que é o Senhor. Aí eu não sei vocês, porque cada um tem uma particularidade nas suas experiências com Deus. Mas eu fui dormir, não sei se eu estava dormindo ou acordado. Mas eu vi um ser de branco colocando a mão na porta do meu quarto, entrando. E quando ele entrou, ele passou de lado e fez um sinal assim. Quando ele fez assim, um pingo de sangue bateu no meu peito. Quando bateu no meu peito, eu me acordei. Isso era uma visão. Tipo que não uma visão. Eu me acordei falando em mistério, alegre. Ele passou aqui, ele passou aqui, ele passou aqui. E isso me mantém vivo até hoje. Mas ainda naquele momento, quando eu saí do tráfico para chegar até onde eu estou hoje, alguém tentou tirar minha vida. E existe aquela fase da libertação que você uma hora tá na igreja, outra hora você não tá, uma hora você tá lá, outra hora você não tá. Isso é perigoso demais. Porque quando você tá lá no aprisco, você tá protegido. Quando você tá fora, tem lobos, tem bestas feras que podem te devorar. Então, nesse momento de vacilo, eu saí e dançando em um show, alguém chegou com um revólver e disparou sobre o meu rosto por 6 vezes. E não saiu uma munição sequer. E eu fiquei parado. E eu cheguei em casa, entrei no banheiro, na particularidade, coloquei a mão no cabelo e disse, meu Deus, que sorte. Que sorte. Eu tenho que fazer alguma coisa. Que sorte eu tive agora. Só que... Eu queria fazer, resolver da minha maneira. Eu tenho que resolver. Aí, como a gente sempre foi da igreja, queira ou que não, quando a gente tá afastado, quando a gente tá longe, a gente sempre sente saudade do ambiente, do lugar. E tava tendo uma festa em Lourenço, inclusive, era o pastor Márcio Calheiro, que era dirigente lá. Quero mandar um abraço, amigo. Convidei ele para vir aqui. Pastor Márcio Calheiro, homem de Deus.
E ele estava lá em Lourenço e tinha um pregador lá de Minas Gerais. E era uma festividade. Eu disse, eu vou pra... Eu não sabia que era festa, eu disse, mas eu vou hoje para o culto. Me preparei com uma corrente, aquelas correntes que estavam na moda no tempo. Prata. De prata, quase 2 dedos. Fui para lá. Aí quando eu cheguei lá, o rapaz pregando, e Deus tomou ele e disse-me assim, tem alguém aqui especial. E eu olhei para trás, eu pensava, poxa, tá entrando alguém, um político ou alguma coisa, não sei, da igreja. Só que quando eu olhei para trás, ele fez, é você mesmo, Jorge. É você mesmo, Deus quer te usar. Aí começou, Deus quer te colocar aqui, no púlpito. Ele quer te usar como obreiro. E eu no meu pensamento, Deus quer nada mesmo comigo. Um cabo que nem eu, uma desgraça que nem eu, Deus vai querer nada. Aí Deus foi lá no banheiro, onde estava só eu e ele. Aí ele disse, há 3 dias atrás, tu passasse a mão no cabelo e dissesse, que sorte. Não é sorte não, é porque você tá na minha mão. Meu irmão, quando ele falou isso, arrepiou até os cabelos do pé se tivesse. E quando ele falou isso, eu me entreguei ali. Me entreguei a Jesus e eu levo um texto bíblico que se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, que diz bem assim, porque Deus levanta o pobre do pó e do monturo ergue o necessitado a fazer assentar entre os príncipes e herdar um trono de glória. Então, assim, hoje, para onde eu estou, eu só tenho a agradecer a Deus. Pois, e a gente acompanhou, inclusive alcançou um certo nível local, assim, que você passou por um processo de câncer. Isso. E eu lembro muito bem que uma vez a gente conversando, você falou sobre algo de como que Deus tinha falado com você, que você, apesar de estar na igreja, de já estar falando, tipo, meio que pregando e tal, você ainda andava armado, como se você ainda não confiasse 100%. Sim. Me explica mais ou menos, porque o que eu lembro é muito vago e você falando é melhor, né? Aí quando Deus me libertou, eu comecei a ser usado por Deus. Comecei na igreja louvando a Deus, e me dava algumas oportunidades para entregar uma palavra. Só que eu comecei a trabalhar, e nesse trabalho eu comecei a ter alguns amigos que sabiam mexer com armas, e eu muito interessado com isso, no caso de manutenção. Sim. Eu disse, rapaz, eu vejo um meio aí de ganhar algum dinheiro nisso aí. Porque sabia fazer. Aí, os amigos que outra hora andava comigo, eles começaram a me procurar. Ajeita essa arma. Eu tô com tantas armas para você ajeitar. Teve tempo de eu fazer 3.000 em um dia. Pra você ter uma ideia. O que o diabo ele paga para ter você, né? Ele paga, ele vem com os pratos, ele sabe, ele observa. Então, ele me levou para essa linha. E quando ele me levou para essa linha, eu já estava envolvido. Queira ou que não, estava participando da criminalidade de novo. E à noite, estava colocando o terno. Mesmo que indiretamente, né? E indo para a igreja. Só que teve um momento que o meu, como é que eu posso dizer, colete, ele rasgou um pouco, e eu fui em uma costureira. E quando eu cheguei lá, a costureira era aquela mulher do coque. Hoje tá difícil de achar. Só para contextualizar aqui, quando ele fala de trabalho, pegou na arma e agora com colete, é que ele trabalhava com segurança. É isso, eu era escudeiro, né? Na verdade, eu trabalhava na escolta armada. Era vigilante, trabalhava na escolta armada. Aí eu encontrei essa mulher do coque. Hoje tá difícil de ver, essa mulher é perigosa, irmão.
se vê. Do cabo vindo na direção. Que é um oráculo de Deus. E eu tava vindo ali na Rua da Verdura, e no centro. Eu vi ela. E eu sabia que ela me conhecia, né? Se eu vou passar para outra calçada e vou entrar no beco da Telasa. Aí quando eu botei o pé na outra calçada, ela é você mesmo, na frente de todo mundo. Você mesmo. Aí me chamou. Aí disse, rapaz, eu investi tanto em você, já era Deus falando com ela, toda vermelha, branquinha mesmo. Ela disse, eu já investi tanto em você. E você tá com um pé lá e outro aqui, não tenho mais tempo. Vou criar algo no seu rosto. Você vai sofrer, você vai chorar, mas o meu nome vai ser glorificado. E ainda com a minha pequenez, quando eu ouvi aquilo ali, eu disse bem assim, eu vou ter mais unção, eu vou ter mais... Mas era Deus... E tipo, você escuta isso, você não imagina que vai ser um câncer no olho? Meu irmão... Vou criar algo no rosto, vou cair de moto, vou marcar uma cicatriz. Cicatriz, tal. Sei lá o que Deus vai marcar. Vai marcar algo. Passou 6 meses. Me acordei, a vista turva, fui procurar um oftalmo. E quando eu achei o oftalmo, ele disse, rapaz, tem uma abertura muito grande na sua retina. E nessa retina aí eu posso operar, mas eu preciso fazer alguns exames. E eu fui fazer um tal de ultrassom. Pensava só fazia só em mulher grávida, né? Aí fiz no olho ultrassom e no primeiro exame já deu um laudo de melanoma de coroide. Ou seja, é o bicho papão dos cânceres. É um câncer muito raro. Para você ter uma ideia, no tempo que eu estava com esse câncer no olho, só tinha eu e mais 3 no Brasil. Para você ter uma ideia. Muito raro. E quando você recebe esse diagnóstico de um câncer, seja lá qual for, você já se entrega. Ou seja, você diz, vou morrer. Acabou. E... Imagina o processo para... Não. Mas aí, onde é que tá? É os desertos, né? O espírito leva a gente para o deserto. Satanás não. Satanás leva a gente para o topo. Para o topo do templo. Então, ou seja, tem muita gente que está no topo do templo, mas não tem a projeção de Deus. E achando que está sendo usado por Deus. Está no cartaz, tem status, mas está no topo, mas não foi Deus que colocou. Chegou lá sem a projeção de Deus. Mas o Espírito leva a gente para o deserto para a gente aprender lições, para a gente se tornar mais sensível, para a gente amadurecer mais um pouco. Então, nesse inteirinho de tempo, eu só orava 10 minutos. E olhe lá, quando eu ia dormir, quando me acordava, quando me lembrava. Porque a gente tem uma mania de dizer que é crente e perde o contato com Deus muito fácil. Sim ou não? Sim. Se eu perguntar para qualquer pessoa que está nos assistindo hoje, o primeiro contato dessa pessoa pela manhã é com quem? Com o celular. Não é com Deus. Então, assim, tem hora que Deus nos chama para um particular. E o particular é você e Deus. Ou seja, eu orava 10 minutinhos. Eu já comecei a orar 3 horas por dia. Me levantava com o joelho todo travado. Porque não tinha um costume. Estava passando uma fase muito difícil. E a minha esposa estava grávida da minha bebê, a Isabelle. Quero mandar um abraço para a Isabelle. Completou 6 anos por esses dias. E quando ela disse que estava grávida, que ela estava grávida, com 2 semanas eu descobri esse laudo. Eu disse, eu não vou ver minha filha. E aqui o Estado não comportava. Ou seja, eu tinha que fazer esse tratamento em Pernambuco. Olha que luta. E eu tinha que ir todas as madrugadas, que era marcada para ir. E era uma luta para chegar lá, para fazer exames. E realmente lá era uma última geração, Altino Ventura. Cheguei lá, uns equipamentos realmente diferenciados. E eles viram. Eles disseram, olha, você tem um tumor no olho. Realmente é um melanoma de coroide. E você precisa fazer uns exames, porque tem 2 tipos de tratamento. Ou arrancar o seu olho, ou fazer a rádio e a químio, porque na maioria das vezes esse tumor começa no fígado.
Então, quando eu recebi essa notícia, eu disse, meu Deus, se começa no fígado e eu tô com um tumor no olho, então eu tô todo tomado. Eu tô todo... Aí eu pensei que eu disse, doutora, se esse tumor tiver no meu corpo, vou tirar o olho pra quê? Vai adiantar de nada. Não adianta de nada. Aí ela disse, mas faça os exames. Eu disse, eu vou fazer. Aí fiz uns exames, o PET scan, e eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o pastor Tairo, que ele foi um canal de bênção na minha vida. O pastor Tairo, ele anda nesse mundo político, né? E com o conhecimento que ele tem, ele conseguiu esse exame no tempo, era R$4.000. Para mim, não tinha como fazer. E esse PET scan dá para ver se tem metástases até no osso. E o Tairo conseguiu assim de uma semana para outra. Louva a Deus pela vida dele, manda um abraço para ele, homem de Deus. E consegui fazer esses exames. Aí quando eu cheguei lá, antes de a mulher receber o exame, ela disse, aproveite sua família. Aproveite seus filhos. Foi bem sincero comigo. Eu disse, doutora, quanto tempo eu tenho de vida? Pode me dizer, pode ser sincera. Ela disse ainda assim, eu me lembro como hoje, com um ar irônico. E a ciência, o médico, seja lá quem for, para acreditar nas coisas espirituais é meio difícil, né? E ela disse bem assim, olha, você só tem 5 anos de vida. Aproveite a sua família. Eu caí desmaiado na hora. E vim chorando de lá até aqui. E esperando o resultado dos exames. Até que então, quando eu peguei o resultado, eu voltei para lá. E aí foi onde Deus começou a confundir a medicina. E eu comecei a chorar, comecei a orar mais a Deus. E Deus usou um crente doido, meu irmão. Ainda tem crente doido na terra. Eu orando 3 horas da manhã. Um irmão sai de Lourenço, de Albuquerque, vai na minha casa sem me conhecer, sem saber o endereço, mas bateu na minha porta. Vai entender. Quando ele bateu na minha porta, eu tomei um susto tão grande. Né? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, eu orando sozinho. A gente já tá com aquele embaraço, né? Aquela luta espiritual e aquela a porta. Meu Deus. Quando ele abriu, ele já abriu chorando e disse bem assim, eu não sou homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O que eu falei está falado. Quando ele falou isso, ele disse, enxugue as suas lágrimas. Aí eu fui entender que o Deus que faz decreto, ele também pode mudar o decreto. É interessante você ver isso quando o profeta Isaías vai falar lá com Ezequias. Né? Você só tem... prepara a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Aí Ezequias olha para a parede, tem um segredo nisso, né? Ele olha para a parede, e quando ele olha para a parede, ele vai chorar. Aí ele vai dizer o quê? Ele vai dizer bem assim, lembra de quando eu andei contigo. Ou seja, ele tinha andado com Deus, mas não andava mais. Aí o que Deus dá, ele cobra. Ou seja, se muito ele deu a alguém, muito ele vai cobrar. Então quando ele se lembra-te de quando eu andei contigo, o profeta estava saindo, tinha entregado a profecia que ele ia morrer, e no pátio do palácio, Deus fala com o profeta e diz, volta. E disse para Ezequias que eu estou dando a ele mais 15 anos de vida. Então Deus que faz decreto, ele muda decreto. E eu fui em busca disso. Deus, me dá mais uma oportunidade. Me dê mais uma oportunidade, eu vou fazer tudo diferente. Eu só quero uma oportunidade, Senhor. Me use como o Senhor quiser. E pedi essa oportunidade a Deus. E quando Deus falou isso, que ele não era homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que o que ele falou estava falado, aquilo me deu uma energia muito grande dentro de mim. Uma confiança muito grande em Deus. E quando eu cheguei lá, cheguei por volta de 8 horas. No Altino Ventura, em Recife. Lá em Recife. Quando eu cheguei lá, 8 horas, a médica pegou os exames, não estou entendendo. Chamou outro, não estou entendendo. Deu 10, deu 11, deu 2, deu 3 e nenhum médico estava entendendo. Porque estava o tumor dentro do olho, mas não tinha pego nenhum vaso sanguíneo dentro do olho. Vai entender.
os mistérios de Deus. E se tava no fígado, como Como não é que, véi, entendeu? Se começa lá, como é que passa e não passou? Só ficou no olho. Aí, quando ela falou isso, que ficou, eu não tô entendendo. Eu disse, mas eu tô entendendo. Eu disse pra ela, o Deus que fez a promessa, ele é fiel para cumprir a minha vida. Me levantei com os exames, vim embora e disse, pode marcar a cirurgia. Porque Deus não ia curar. Ele disse que ia criar a marca para o nome dele ser glorificado. Então, eu costumo falar aquele versículo, Isaías 43:13, que diz bem assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Porque operando eu, a depressão não pode impedir. Operando eu, a ansiedade não pode impedir. Operando eu, a diabetes não pode impedir. Operando eu, estou sentindo uma presença de Deus tão grande aqui, irmão. Uma graça de Deus. Aleluia. Quando ele quer operar, não tem ninguém que possa impedir. Pode se levantar quem quiser. Pode se levantar o inferno, pode se levantar demônios. E ele diz pra gente aqui nessa noite, eu ainda sou um Deus de guerra. Eu quebro o arco, corto a lança, queimo os carros no fogo. E ainda digo para o coração que está apreensivo, quietai-vos e sabeis que eu sou teu Deus. Ele é Deus que faz. Eu costumo dizer, Luninha, que se Deus ele quer alguém, esse alguém vem de uma forma ou de outra. Ele não está preocupado se você vai vir sem um braço, se você vai vir sem um pedaço da orelha, se você... Não, ele não está preocupado com o seu choro. Ele está preocupado com a tua vida, com a tua alma. E o que for preciso, se for para usar maneiras trágicas para te salvar, ele vai fazer isso. Ele vai salvar você. Então, assim, eu louvo a Deus por ser salvo. E alguém diz, graças a Deus que você foi salvo. Mas ninguém quer passar por onde eu passei. Né? É muito difícil lidar. Então, hoje eu venho aqui dizer para você que está passando por esse momento de guerra, por esse momento de luta, por esse momento de deserto. Continue confiando em Deus. A palavra nessa noite para você é que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou para você, ele vai cumprir. E se ele quiser operar na sua vida, ninguém pode impedir. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, eu cheguei, passei tá passando por esse momento de deserto. Esse momento também de intimidade com Deus. Eu quero dizer para você que para esse sofrimento tem a data e a hora certa de acabar. Eu vou repetir, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E se ele quer operar na sua vida, não tem ninguém que possa impedir. A sua vitória vai chegar. O importante no deserto é só você não passar sozinho. Passe com a presença do seu pastor no deserto, porque ele traz segurança e ele é confiança na sua vida. Amém? Então, eu passei, Lulinha, por esse problema todo, por essa agonia toda, para ser lapidado. A gente precisa ser lapidado. E eu costumo dizer que Deus sabe onde ele toca. Entendeu? Ele sabe onde ele vai tocar, que vai chamar a sua atenção. Ele sabe onde toca. Então Deus, ele tocou em mim, como ele fez com Ezequiel, como ele fez com Jeremias. Olha o chamado de Ezequiel. Ezequiel, ele foi cativo. E se você olhar ali o capítulo 3, Ezequiel, ele foi pego pelo casco do cabelo, irmão. Pelo cabelo. Ezequiel estava profetizando pela manhã, à tarde a sua mulher estava sendo morta. Por isso que eu digo, Deus, quando ele quer usar alguém, ele faz marcas profundas nesse alguém. Ele de alguma forma, ele vai te tornar sensível.
O que a gente precisa entender hoje é que Deus nunca deixou de falar. É a gente que deixou de ouvir Deus. Deus nunca deixou de falar. Mas a gente se tornou tão insensível, tão duro de coração, que a gente não consegue mais ouvir Deus. Então, quando eu olho para minha trajetória, eu não precisei barganhar, eu não precisei bajular ninguém. Eu não sei se tu lembra, a última vez que a gente se encontrou, por uma tragédia, né, da falecimento do Gustavo. Sim, sim. E eu conversando com você que eu vinha passando por alguns ataques através de sonhos, né? Sim, sim, sim. E eu acabei nem te contando depois o resultado final, que eu cheguei em casa no outro dia foi no outro dia. Era um sábado, eu acho. Era um domingo, não lembro. E eu sempre fui muito de tentar racionalizar tudo. E eu ficava questionando se era sonho comum, que geralmente sonho é só projeção da nossa mente. Sim. Ou se esses sonhos queriam dizer alguma coisa. Esses ataques, se eles realmente eram ataques espirituais. Sim. E tal. E aí eu cheguei em casa, meu irmão, abri as portas. E aí eu comecei a orar em voz alta. Eu repreendo qualquer ataque espiritual em nome de Jesus, tal. Meu irmão, de lá pra cá, até hoje, eu nunca mais tive esses sonhos. E isso é uma forma de Deus confirmar Que ele tá no negócio. que ele tá no negócio, que ele... porque o que me... E que era espiritual. Porque o que... Eu tinha muito... Uma coisa que eu acho que ainda mexe comigo, ou que, sei lá, não me deixa ir mais a fundo, era que eu me sentia como que eu nunca tive experiências Sim, sim. com Deus. E como você acabou de falar aí, Deus sempre tá falando. Basta que a gente... só que a gente às vezes idealiza a forma que Deus vai falar. Sim, sim. Né? Sim, A gente às vezes muito idealiza como importante Deus quer, como Deus vai falar. Não, quando Deus falar, vai ser através do Êxodo. É. O Êxodo vai olhar pra mim lá na igreja e vai dizer, não. É isso aí. E- Deus fala de várias formas. Né? E- Deus fala através de um louvor. Você tá passando, tem uma placa lá. Teve muitas das vezes de eu estar andando e dizendo, Deus fala comigo, e quando eu olhar para a placa do carro, tá lá, ore. Né? A gente quer que Deus fale, mas a gente quer que Deus fale conosco, mas a gente não abre a Bíblia. Né? A gente não. A gente tá muito assim, Lulinha. Eu costumo dizer assim, voltado muito para as coisas terrenas. Véi, eu preciso confessar que por muito tempo, acho que até agora, velho, eu tô tentando mudar esse meu pensamento, porque até pouco tempo eu tinha e tenho projetos e sonhos, mas eu acreditava que Deus não estava me abençoando, ou só consideraria que sou abençoado por Deus se Deus me fizesse viver o que eu planejava. Sim, sim. Ou o que eu sonhava. E quando não dava certo, eu dizia, pô, Deus, tu me prometeu, ou o Senhor me prometeu, o Senhor me fez acreditar, me fez sonhar com isso e não veio, não aconteceu. Uma visão mediatista, né? A gente quer na hora, quer aquilo... Aí isso me fazia não acreditar no que eu sentia de Deus falar comigo. Só acreditar, a Juliana tá falando aqui no fundo. Entendi. Só acreditar se fosse do meu jeito. Então, assim, isso aí que você falou, né, é tão importante, cara. É importante.
Porque às vezes o que é bom pra gente não é bom pra Deus. Entendeu? Às vezes eu tinha essa visão comigo. Aí a gente vai lá para Isaías, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 19, né? Ele diz bem assim: se me ouvides e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Mas a gente só foca no comer o melhor da terra. Mas a gente já deixou de ouvir Deus há muito tempo. E de obedecer já deixou mais de ainda. obedecer há muito tempo. Entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente vê que aos nossos olhos é bom, mas vai nos levar para um beco sem saída. E tem coisas que é ruim, que vem da parte de Deus, que Deus permite que é ruim, que vai nos alavancar. Vai nos levantar. Entendeu? Vai deixar a gente num ponto. Tem um ditado popular que diz bem assim: Deus dá e Deus toma. Isso é mentira do diabo. Deus, ele nos dá. Só que a gente não está preparado para receber aquilo que Deus nos deu, o diabo vem e leva embora. Isso é forte. Entendeu? Porque assim, beleza, você quer, mas você está preparado para o que Deus tem para te dar? Por isso que ele te leva para o deserto, para te preparar, para te moldar, para te dar alicerce, para te dar estrutura, para quando ele te der, você, quando ele vir te dar o que ele te prometeu, você está seguro em Cristo. Um dia um amigo nosso, família nossa, ele perdeu algumas coisas, eu não vou falar por questão de ética. Sim. Ele perdeu algumas coisas e eu andando com ele, ele disse bem assim: um dia eu vou morar aqui. Um dia eu vou morar na Jatiuca. Um dia eu vou morar aqui na Ponta Verde. Um dia Deus vai me dar dinheiro. Um dia Deus vai. E Deus já tinha dado oportunidades. Só que na hora de dar oferta na igreja, nunca se levantava. Não era dizimista, não cria. E eu fico me perguntando: qual é o objetivo de Deus te enriquecer, te dar dinheiro, para tu chegar aqui no podcast amanhã de Ferrari e mostrar para os teus amigos que tu prosperou? Eu acho que muito falando por mim mesmo, muito do que a gente quer através disso é justamente para isso. Por pura vaidade. Vaidade, status, né? Status, para mostrar que tem, para mostrar. Aí a gente olha o melhor da terra, irmão. Qual é o melhor da terra? Comer o melhor da terra. Viver o melhor da terra. Meu irmão, aí eu vim aprender isso no deserto, mano. Quando Deus me tirou, todo homem, ele precisa de alguém que oriente você, que mostre o caminho. Pronto. Davi recebeu a promessa que ia ser rei de Israel. Mas quem orientou Davi? Samuel. Por isso que eu louvo a Deus e mando um beijo, um abraço para o meu pastor Arnaldo. Porque ele conseguiu enxergar em mim algo de Deus. Inclusive, queremos o senhor aqui, pastor Arnaldo. Pastor Arnaldo, tá convidado. Homem de Deus, vai ser uma benção. Então ele nas segunda-feiras que eu tô lá com ele, é ele que é o meu Samuel. Entende? Ele que diz: vá por aqui, é assim. Porque é 40 anos de ministério. Então tudo que eu possa tá enfrentando agora, ele já enfrentou. Entendeu? Então assim, Lulinha, para chegar ao presbitério, para mim, meu irmão, para muita gente, isso não é nada. Mas da onde eu saí, entendeu? Aí só para concluir o seu raciocínio, qual é o que é comer o melhor dessa terra? O melhor dessa terra, meu irmão, não é ter carro, não é ter helicóptero. Eu fui orar um dia desse para um empresário, um cara com dinheiro, mas estava querendo uma arma para se matar, não. O cara tava com dinheiro, tinha carro. E tava pedindo oração, querendo se matar, depressivo. Sabe qual é o melhor dessa terra, Luninha? O melhor dessa terra era você ser, tipo, uma mulher, uma prostituta. E hoje você não se prostitui mais. Você ser um traficante e hoje você não traficar mais. Você ser um prostituto, um alcoólatra e isso ser deixado de lado. Por isso que eu digo, é melhor estar no deserto, com a presença de Deus, na simplicidade,
com tudo simples, do que estar no topo sem a presença dele. O que adianta? Hoje tem muita gente no topo, no status, com fama, mas não tem Deus na vida. Tem tanta gente no anonimato que é tão cheio de Deus. Verdade. Entendeu? Tão cheio de Deus. Eu fui na casa de uma irmã chamada Zezinha. Zezinha. Mais simples que isso. Meu irmão, se você ver, ela não tem as pernas. Não tem as pernas. Os braços. E a casa dela era tão simples, não tinha nem quase móvel. Não tinha móveis. Me lembro muito simples, o chão, às vezes um barro. Mas eu não queria sair de lá, cara. Na Cidade de Deus? Não. Não, hoje ela tá aqui, perto desses conjuntos, eu não sei. Mas antigamente era lá no Estáquio Gomes. Ah, tá. Você acredita que eu chegava lá de manhã e não tinha vontade de vir embora? Quando eu via me dar conta, já era 9, 10 da noite, varão. Ou seja, quem queria estar lá? Né? A gente quer estar no luxo, quer estar... Mas a paz que transmitia o ambiente, varão. Aquela paz. Porque todo ser humano, ele tem um vazio do tamanho de Deus. Isso é forte. Todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, que o carro não vai preencher, não. O dinheiro não vai preencher. Só quem vai preencher esse vazio é a presença de Deus. Então isso é glorioso. Chegar onde eu cheguei hoje, eu posso dizer assim, que Deus é fiel. Ver minha filha, entendeu? E assim, a médica disse, na agenda dela, qual é a data de hoje? Hoje é 31. Hoje é 2. Hoje é 2. de julho, foi mal. Hoje é 2 de julho. Na agenda da médica, eu só tinha 5 anos. Mas na agenda de Deus, eu tenho um encontro marcado aqui no Chamado Podcast para falar que Deus ainda ele faz o impossível. E Deus ele ainda muda história. E Deus ainda ele refaz decreto. Deus é fiel. A gente precisa encerrar por conta do horário, mas eu quero, antes de agradecer aqui o convidado, quero agradecer mais uma vez. Pessoal, sigam os nossos patrocinadores no Instagram. Pastor Tyron, não é empresa, mas é pessoa física e tem acreditado no nosso projeto. Sempre que a gente vai gravar aqui, nosso estúdio é alugado, pessoal. Sempre que a gente vai gravar, eu falo com o Pastor Tyron, ele envia um valor. Pastor Douglas, que é meu líder de célula, envia também um valor. Aí são pessoas físicas. Aí tem agora as empresas, que é a Juliana Meligoni Storymaker. Se você tem uma empresa e quer fazer o vídeo da sua empresa, a mídia da sua empresa, fala com a Juliana, segue ela aí no Instagram. Tem a Vital Barbearia, você que mora aqui na região de Rio Largo, Maceió, Parte Alta, que é uma barbearia de qualidade, sai na linha. Procura o Vital da barbearia. E o Raí do estúdio, que ajuda a gente da melhor forma aqui e até dar aquele descontinho. Glória a Deus. E quero agradecer ao Raí. E ao meu amigo Kevin Tenório. Kevin, que é consultor de vendas da linha de elétricos da GAC Veículos, que é da Mercedes, uma linha de elétrico. Você quer comprar o seu carro, quer trocar de carro, tá com dinheiro para comprar um carro elétrico, procura o Kevin. E por último, e não menos importante, agradecer a presença do meu amigo e primo e pastor, dirigente de igreja, o Êxodo, que trouxe mais uma vez para mim. Eu costumo dizer aqui que cada pessoa que senta aqui, eu sou ministrado. A gente, não só eu, né? A Juliana às vezes fica chorando ali. Sim, a gente fazendo. Quando a gente faz isso aqui, pessoal, a gente ainda não tem. E a gente não tem retorno financeiro. Sim. A gente tira do bolso, às vezes, para fazer isso aqui. Aí às vezes você olha assim, que loucura. Fazer um negócio que não dá dinheiro e gasta tempo, investe tempo, em vez de estar fazendo outra coisa. Mas, meu irmão, não dá para explicar. Toda vez que a gente senta aqui com alguém e a gente aprende e a gente é ministrado. Imagina você tá numa igreja e você tá lá ouvindo a ministração e aqui você tem uma ministração para você, pô. Porque
cada pessoa que senta aqui que traz um testemunho, que a gente traz um tema e aí você chega em casa, meu irmão, preciso fazer assim, velho. Verdade. Eu tava conversando no último episódio agora com a Magali e eu percebi o quão falho eu sou com relação à oração. E aí eu já mesmo... Já dá aquele gatilho na mente, né? Meu irmão, preciso orar, velho. Tô orando deitado, não, vou começar a orar de joelho. Isso. E tal. Toda vez a gente vai aprendendo e vai melhorando e evoluindo. E eu espero chegar a um ponto aqui, quando a gente estiver gravando. Hoje é o 9º episódio. Espero chegar a um ponto aqui que a gente vai estar fazendo, sei lá, o milésimo é que fala? Milésimo episódio. Deus permitir. O milésimo episódio. E aí você que tá assistindo vai ver a diferença, a mudança de como a gente começou o primeiro, a gente sem saber falar, sem saber direito. E aí você vai, Tudo meu irmão, os improviso. caras evoluíram tanto e a mudança que Deus fez. Tudo E é começa isso. pequeno. Mas é isso, pessoal. Obrigado a vocês que estão assistindo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Tem também no TikTok. E agradecer a vocês. E é isso. Valeu. Valeu.